Olá, boa noite a todos, todas e todos os espectadores do nosso programa Direitos Humanos e Política da TV Trevo. Hoje a gente vai falar de um tema que é um tema que provavelmente não sairá da ordem do dia tão cedo, que é o avanço da extrema-direita no mundo e os direitos humanos, né? Esse tema, ele está aí beliscando a gente já tem bastante tempo, preocupando a gente desde que a gente começou aqui, principalmente no Brasil, a ver a ascensão de grupos de extrema-direita até o ápice disso, né, que foi a eleição do Bolsonaro e toda a tragédia que disso decorreu. E esse movimento, ele não tem acontecido só no Brasil, ele tem acontecido no mundo inteiro, então é um movimento que tem contornos globais e é articulado, né, os países todos, esses movimentos de extrema-direita se articulam no mundo inteiro e eles, ao mesmo tempo que se fortalecem, né, eles também são duramente combatidos por outros movimentos, por outras frentes que são defensoras de direitos de minorias e que querem uma mudança no modo como a civilização ocidental vem ocupando o planeta. Então, que eu acho que a gente tem que entender essa transformação, esse avanço da extrema-direita dentro de um contexto mais amplo, né, que é da transformação gigante que a nossa sociedade, que a humanidade está passando, né? Uma transformação que eu acredito que seja da monta da Revolução Industrial, até porque guarda muitas semelhanças com os processos ocorridos na Revolução Industrial, né? Então, se a gente for ver, a Revolução Industrial foi um tempo de desarticulação da vida das pessoas comuns, apesar de ser vendida, a gente tem uma ideia que ali aconteceu um progresso, que houve, né, com a mudança de um modo de produção, da mudança da organização do trabalho, houve também uma desarticulação total da vida das pessoas comuns e elas perderam direitos, elas perderam a estabilidade, elas foram chutadas para fora de seus modos de vida tradicionais para serem mão de obra praticamente escrava das fábricas. Então, trabalhavam em jornadas desumanas, a gente está vendo isso acontecer hoje em dia. E, junto com isso, vieram novas tecnologias que também eram, ao mesmo tempo que grandes promessas, eram também assustadoras, e é o que está acontecendo agora. E a transformação contemporânea ela é tão grande que ela muda, inclusive, o nosso modo de pensar, né, gente? Nós não pensamos mais. A geração da minha filha, ela não pensa, o cérebro dela tem um apêndice, né, que é isso aqui, né, gente? Isso aqui, nós não conseguimos mais pensar sem isso, nós não conseguimos mais viver sem isso. Aqui no Distrito Federal, 96% das pessoas têm telefone celular. E a gente sabe, existem vários indícios que o avanço da extrema-direita está fortemente ligado às tecnologias digitais e a novos meios de comunicação que são disseminados por essas tecnologias e novos modos de nos relacionarmos uns com os outros, que nem sempre os sistemas legais e os sistemas institucionais conseguem normatizar, quer dizer, nem sempre não, eles não estão conseguindo normatizar. Então, aí você cria espaços para avanço de movimentos e ideologias que são extremamente violentos. Se a própria transformação já induz alguma violência, a falta de normatização sobre as novas tecnologias permite que essas violências se estabeleçam. Então, nós estamos vivendo uma época muito violenta. E faz parte dessa violência, sim, o crescimento de grupos extremistas que praticam violências e, obviamente, estão aí violando direitos fundamentais, direitos humanos que foram
conquistados, né? Eles não são dados, nenhum direito a grupos oprimidos é dado, ele é sempre conquistado. Foram conquistados ao longo de décadas de lutas de movimentos sociais. Então, a gente precisa pensar sobre isso, a gente precisa debater isso, né? O que a extrema-direita significa hoje, da onde ela vem, quais instrumentos que ela está usando para crescer e o que a gente pode fazer para tentar dirimir, reduzir a violência que a gente está submetido, né? Porque, inclusive, é uma coisa que eu estava conversando outro dia com várias pessoas, a gente está vivendo uma epidemia de questões de saúde mental, que eu acho que tem muito a ver com esse crescimento da violência, que também tem a ver com o avanço da extrema-direita no planeta todo, ao mesmo tempo em que pautas progressistas também se levantam. Então, você tem um embate ali que acaba, em muitos casos, resultando em violência sangrenta mesmo, né? Bom, para falar sobre esse assunto difícil, instigante e necessário, a gente tem uma pessoa aqui que é, assim, mais do que capacitada, eu tenho certeza que ele vai trazer perspectivas surpreendentes e fascinantes, que é o nosso querido, que está aqui pela segunda vez, José Geraldo Souza Júnior. Bom, gente, eu vou falar rapidamente aqui o currículo dele, porque se for falar, acaba o programa. Ele é professor titular, aposentado da Universidade de Brasília, a UNB, com vínculo de pesquisador colaborador pleno voluntário, atuando na Faculdade de Direito, na graduação e pós-graduação e no Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares. Ele é membro benemérito do Instituto de Advogados Brasileiros e membro da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília. Ele foi diretor da Faculdade de Direito da UNB entre 99 e 2003, diretor do Departamento de Política do Ensino Superior da CESU do ME, e foi reitor da UNB de 2008 a 2012. Ele ensina, faz extensão e pesquisa na área de direito, com ênfase em teoria do direito, principalmente nos temas direito e cidadania, direitos humanos e justiça, e é líder do grupo de pesquisa O Direito Achado na Rua, que é uma coisa maravilhosa. Digitem no Google O Direito Achado na Rua e vocês vão ver que coisa sensacional que é essa linha de pesquisa, esse projeto. Ele coordena a série O Direito Achado na Rua, com 10 volumes publicados pela editora UNB, e co-dirige a coleção Direito Vivo, da editora Lumen Juris, com a série O Direito Achado na Rua e com 6 volumes publicados. Além das obras publicadas, ele é colunista permanente para as colunas e publica em vários jornais. Eu destaco aqui a coluna Lido para Você, em que ele lê livros e faz resenhas magníficas, que é publicada semanalmente no jornal Estado de Direito. Para entrevistar o nosso querido professor José Geraldo Souza Júnior, eu chamo a minha querida parceira Carla. Peraí. Antes de eu chamar a Carla, eu queria lembrar que, já que estamos na era da tecnologia, da revolução da informática, não vamos esquecer de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho, porque a gente precisa disso para o nosso canal ter mais alcance e, enfim, o algoritmo nos domina. Então, não, mentira, gente. Não, ele nos domina. A gente tem que aprender a desobedecer o algoritmo. Mas, por enquanto, nós estamos precisando dele, então aperta o sininho aí. Carla, venha, venha. Já cheguei para desobedecer os algoritmos. Boa noite. Digital. Boa noite, Gabi. Sempre tão bom estar aqui com você no nosso Direitos Humanos e Política. Gente, hoje vai ser especial. Obedeçam a Gabi por enquanto. Sigam o canal, deem like, façam tudo o que for preciso para a gente ter mais alcance, porque se nós chegamos a quase 2 anos de programa e trazemos pela segunda vez essa imensa referência que é para todo mundo da área do direito, que estuda direitos humanos, que estuda a teoria crítica dos direitos humanos, que é maravilha de professor José Geraldo. Então, é porque o nosso programa tem conteúdo bom. Sigam o nosso canal. Eu estou muito feliz, Gabi,
com a pauta que a gente vai trazer hoje, porque é isso, sim, a gente precisa entender que essa ameaça está aqui, e quanto melhor a gente entender, né, sobre a extrema-direita, melhor a gente vai poder dialogar sobre, se preparar, né, para responder perguntas, enfim, se posicionar, e vamos, né, vamos logo trazer quem entende do assunto. Boa noite! Boa noite! Bem-vindo! Obrigado, agradeço muito a confiança de vocês, Gabi, Carla, também do Chico Pereira, que é o nosso programador, diretor, né? Para estar mais uma vez com vocês na TV Trevo, né? E participar de um programa que tem como base a reflexão crítica sobre os direitos humanos, né? Então, alegria estar com vocês, e um tema delicado, difícil, né? Mas que exige de nós, né, cuidado, atenção, né? Porque ele nos circunda, né? E nos sabota enquanto vida bem vivida, vida decente, vida digna, né? Porque, independentemente do que possa ser essa questão central no debate sobre a direita e a extrema-direita, né? Em todo o seu percurso, ela conduz um projeto de desumanização, né? E essa é uma questão da qual nós não podemos abdicar, de resguardar a condição do humano que nos caracteriza como sujeitos sociais, sujeitos de direito, né? E membros ativos de uma comunidade que ou é solidária ou perece, né? Porque se mercadoriza, se coisifica, né? Então é uma alegria, mas ao mesmo tempo é uma alegria muito séria, né? Porque é uma alegria cuidadosa, é uma alegria no sentido de que não estamos desatentos, né? Estamos engajados, né? Para discutir esse tema e pensar como trabalhar no social formas de resistir, superar e recuperar a humanidade que nos caracteriza e nos define. Beleza. Então, olha, vamos lá. A gente preparou um roteiro e vamos começar a fazer as perguntas aqui sobre esse tema. Eu acho ele fascinante, assim, eu adoro discutir isso, acho que é a nova sociologia, né, a nova filosofia, ela tem que se debruçar sobre isso. Então, vamos lá. Bom, a gente vive um momento político ímpar na história, né? Porque, ao mesmo tempo em que você tem o levante de vozes e grupos historicamente oprimidos e silenciados, quais sejam eles, mulheres, as pessoas LGBTQIA+, os negros, as pessoas com deficiências e outras minorias, né, que conquistam espaços e não abrem mais mão de seus lugares no mundo, né? Basta ligar a TV, hoje a gente vê, tem uma novela que só tem pretos, e isso não existia, isso foi conquistado por esses grupos, esses lugares que eles não ocupavam, foram conquistas e conquistas recentes e muito significativas, elas estão mudando a sociedade, estão mudando muito. Então, ao mesmo tempo que a gente tem isso, há também o espraiamento e o fortalecimento de grupos, partidos, ideologias de extrema-direita, que são apoiados em ideais racistas, misóginos, xenófobos, fascistas e até mesmo eugenistas, né? A gente tem aí expressões, se você procurar, vai achar gente que defende práticas eugenistas, às vezes até com rótulos de científico, né, como já aconteceu muitas vezes na história. Bom, o senhor, professor, ele entende que esses dois movimentos se relacionam. Como eles se relacionam? Se eles se relacionam, qual dos dois seria vindo primeiro? O levante dos grupos oprimidos ou os movimentos de extrema-direita que visam a manutenção de um status quo capitalista e patriarcal, né, que está sendo questionado? Qual desses dois movimentos, né, que a gente vê hoje, o mundo está cindido em dois, né?
Qual desses dois movimentos é a ação e qual seria a reação? Questão muito complexa, né? De saída, a gente precisa ter em mente que qualquer posicionamento não é algo cabal, no sentido de que nossos argumentos possam definir e adequadamente enquadrar, né, os elementos que caracterizam os pressupostos da sua questão. Quer dizer, que, todavia, enquanto relevância, você mencionou, né, uma alta exigência crítica da sociologia, né, e da ciência política, né, mas também da ética, né, essas duas condições nos atravessam enquanto realidade a partir da qual, sujeitos sociais, nós nos engajamos em projetos de sociedade, né? Então, não são elementos conclusivos, né? Aliás, o próprio Norberto Bobbio, um filósofo muito importante que nos anos iniciais do século, né, trabalhou num livrinho, A Questão da Esquerda e da Direita. Ele dizia que devemos ter em mente que não são conceitos absolutos, que são conceitos relativos, né? Não no sentido de que se reduzam na sua relevância, mas porque são antagonismos que envolvem, às vezes, condições que permeiam as duas dimensões de posicionamento político, né? Então, esse é o primeiro ponto a considerar. Um outro grande escritor, pensador, Borges, o argentino Jorge Luis Borges, né? Ele, num conto célebre dele, O Idioma Analítico, de John Wilkins, lembrava, né, que em todo o universo, qualquer sistema de classificação carrega um quê de arbitrário e um quê de conjectural. Então, aqui, Gabi e Carla, tudo que eu diga vai ser permeado pelo conjectural e talvez algo de arbitrário, né? Então, a primeira coisa a considerar é que, se em perspectiva retrovisora, quer dizer, olhando do presente para o passado, a gente pode localizar até remotamente circunstâncias problemáticas que impliquem, né, em condições, por exemplo, no tocante à produção e reprodução da existência social, que vão produzir divisões sociais na nossa realidade, né? A começar pela divisão social do trabalho, né? E isso já gera um antagonismo, porque a divisão social do trabalho opera impactos no modo como a gente produz e distribui aquilo que é produzido, e como a gente faz a gestão do modo de definir prioridades e fazer a distribuição, né? Mas não é disso que se trata, nem é o que está na base da sua pergunta, porque na sua pergunta, na sua remissão, você remonta ao começo da urbanização, da sociedade urbanizada, quase que o albor da modernidade no sentido próprio desse termo, né? Ali onde, por exemplo, né, as duas dimensões, né, da acumulação se estabeleceram, né? Aquela que vai se hierarquizando como uma maneira, ainda que primitiva, mas de concentração, de forma privatizante da apropriação do que o social elabora como riqueza, e aquela perspectiva igualitária, mais distributiva, né, que gerou, por exemplo, no século XVIII, a grande Revolução Burguesa, né? Ali onde os dois termos se estabeleceram pela primeira vez, a direita e a esquerda, conforme na Assembleia se dividiram topograficamente, né? A
aqueles que preservavam, né, o sistema de concessões, de privilégios, de hierarquia, de elitização do processo econômico e do processo político, e aqueles que são os que fizeram o movimento burguês assim, de tomada do poder político para um sistema de melhor distribuição, né, ao nível daquilo que foi a divisão política daquela altura, né, e que pensaram medidas mais distributivistas e mais igualitárias, de certo modo, mais humanizadoras, né, das relações de produção e das relações sociais. Então, veja que são movimentos que estão concomitantemente articulados, né, porque são modos de nos associarmos, entrarmos em interação, consciente ou inconscientemente, né, no sentido de orientar a nossa ação no mundo enquanto a gente produz a nossa existência social, reproduz a nossa existência social, e para isso a gente precisa dispor de bens, de meios, e precisa também de ter protagonismo na forma como a gente organiza, regula, estabelece essas perspectivas, né? Então, eu diria, são movimentos concomitantes que são dialéticos, eles não são antagônicos no sentido de que um provoca o outro, eles são fruto de uma mesma perspectiva da nossa experiência social nesse processo, né, que é quase espontâneo, né? As relações sociais são espontâneas. Quando a gente reproduz a nossa existência, as relações são espontâneas, né? Elas derivam dos impulsos da nossa existência, são pulsões até, né? Mas elas se conscientizam de uma maneira a justificar o modo como a gente afirma a nossa perspectiva de orientação e de apropriação dos modos de realizar esse processo, né, que vai se agudizando ao longo do tempo, né? Então, há uma dialética aí, mas eu diria, né, que de um ponto mais original a um ponto mais radical ou mais extremado, né, o que a gente pode chamar de direita e esquerda, que se co-implicam, se interpenetram, são que a esquerda sempre pensa em um progresso social, sempre tem um horizonte de solidariedade, sempre tem uma perspectiva de busca de igualdade, de mediação equitativa para realizar essas expectativas, no tocante à repartição da riqueza e a solidariedade, em direção a um contínuo humanizar-se, que é se expandir como resultante de tudo que é o nosso potencial de bem viver. Enquanto que a direita se apega conservadoramente às suas tradições, não porque elas sejam legítimas, mas porque elas salvaguardam uma expectativa de ordem, de segurança dessas condições, né? E que, de certa maneira, tem a ilusão de que as posições derivam de mérito, ou porque Deus ungiu a gente de um modo a nos predestinar, povo de Deus, né? Aliança com o divino, seja o que for, né? Mas que se apoia em elementos, né, que condicionam as nossas condições de agir mais ou menos livremente, quer dizer, como liberdade, né? No que diz respeito ao modo de apropriar das coisas, mais egoisticamente ou mais solidariamente, e no caso da direita, a expectativa é de que o individualismo seja o motor desse processo e que a aquisição apropriativa seja a sua resultante. Não é isso? Então, eu acho que esses dois elementos vão estar presentes nessa dialética tensa, né, que permeia, né, os vários matizes essas duas perspectivas topográficas e éticas, né, subjetivamente éticas, né, mas que são ou mais liberais e mais éticas num determinado ponto, são plenamente desumanizadoras dos seus extremos, né? Por exemplo, tanto a extrema esquerda quanto a extrema direita no tocante a afirmar
as suas posições, né? E isso, ao longo desse processo, né, vai abrindo eixos de entendimento, né, que caracterizam as duas posições e que são eixos socioeconômicos, né, são eixos políticos, são eixos jurídicos, né, e que são ativados por expressões mediadoras que envolvem o que se institucionaliza no processo social. As instituições em si, o Estado, por último, as políticas econômicas, as políticas sociais, né? E até os valores que nós defendemos para justificá-las, né? Então, isso que eu queria dizer assim, grosso modo, né? Lembrando que é isso que nos exacerba, né? E que, no limite, tem a ver, né, com a expectativa humanizadora. Quanto mais capacidade de nos constituirmos como subjetividade que se potencializa na afirmação, né, de tudo que a gente possa expandir na nossa trajetória emancipatória, né, o humanizar-se contínuo, a tudo que possa nos reduzir nesse processo ao limite da alienação do humano que está em nós. Por exemplo, no século XVIII para XIX, essa alienação com o capitalismo separou gente que adquire coisas, que é gente de bem, é isso, que tem propriedade, dos que não, que nem gente são, porque são alienados do humano, escravizados, né? São retirados da dignidade da existência e da cidadania, né? Pense o sistema escravocrata, né? Então, essas duas perspectivas vão servir de referenciais para a gente medir, né, ética, política, econômica e juridicamente as diferenças entre direita e esquerda, entre extrema esquerda e extrema direita, né, e as suas várias enunciações, né? Professor, e Sim. quando a espontaneidade é afetada? Eu vou já entrar aqui na nossa segunda pergunta, que fala dessa interferência das grandes corporações de tecnologia, né? Essas interferências, as donas de plataformas, as redes sociais, que vão manipulando, né, os dados, os algoritmos, para favorecer grupos de extrema-direita. E esse movimento foi ocorrendo não só no Brasil, mas aqui também, né, sem escrúpulos, falseando a verdade, tanto que, assim, hoje em dia, se a pessoa não sabe o que é fake news, pelo menos já ouviu falar, né? E um grupo de negacionistas que colocam em dúvida a imprensa, a mídia, se limitam a acompanhar canais, né, canais que não lidam com dados verdadeiros, e dentro disso, eleições, né, foram conduzidas, né, por esses dados falseados, eleições que levaram o Bolsonaro à presidência, por exemplo, e agora na Argentina, novamente, estamos acompanhando, né, o que vem acontecendo lá. E a pergunta que a gente queria, né, ouvir a sua resposta caberia falarmos de uma atualização dos direitos humanos para incluir o direito à verdade ou o direito à informação de qualidade? Claro. Então, sem perder de vista aqueles eixos a que me referi, não é isso? Eixo socioeconômico, eixo político, eixo ético, eixo jurídico, né? Esses processos são as decorrências ou, de novo, também, né, as mobilizações para ativar os pressupostos distintivos das posições, à direita ou à esquerda, dos pressupostos desse modo, né, de organizar a vida social. Em última palavra, né, de fazer a acumulação e a distribuição da riqueza e fazer a gestão desse processo, né? Então, isso é que está em causa, por exemplo,
quando você pensa um campo político, né, que se faz por mediação de aparatos burocráticos estruturados nas instituições, como o Estado, né? A esquerda aceita a ideia do Estado como um Estado operante no sentido da distribuição e do equilíbrio entre os diferentes sujeitos do processo social. Então, ela quer um Estado forte, um Estado que possa ser uma burocracia controlada para atender interesses coletivos. A direita quer um Estado reduzido, com pouca participação, né, mas voltado para que as elites, no sentido das meritocracias que a constituem, né, veja a disputa agora pelos cargos no Supremo Tribunal Federal, na Procuradoria da República, né? Então, tomando só esse exemplo, né? Essas condições a que você se referiu são mecanismos para atingir esses objetivos, não é isso? Então, você, por exemplo, coloca a expectativa de eleições que representem realizar plataformas com o desenho dessa realização institucional. Por exemplo, estamos debatendo aqui hoje, há poucos dias, menos de uma semana, tivemos uma eleição na Holanda, nos Países Baixos, né? E ali onde já havia uma direita liberal em exercício de governança, agora teve maioria eleitoral uma ultradireita que formula, vamos dizer, a exacerbação desses enunciados, ou seja, que privilegia, né, aquelas políticas de liberdade para os agentes econômicos que organizam o empreendedorismo do mundo privado, com políticas de redução de impostos, não é isso? Que aliviam os mais ricos e sufocam pelo consumo, por outros fatores, os mais pobres, né? Que privatizam todos os meios, né, que sirvam de suporte para o implemento dessas políticas, os subsídios, né? Os rendimentos econômicos para os grupos privados, né? E cortam direitos e benefícios sociais, né? Por exemplo, a plataforma da eleição agora nos Países Baixos foi derivada de uma tese, né, de que o que representa, né, a função de governar é deixar de fazer funcionar a maquininha da felicidade. O que é a maquininha da felicidade para eles? Financiar e qualificar serviços públicos, de saúde, de transporte, de educação, de assistência a idosos, né? Sob o argumento que isso é obrigação da família e não do Estado. De algum modo, abrir mão para que os espaços de atuação financiadora do sistema se revelem como liberdade plena de transformar o sistema financeiro em paraíso fiscal, né? E que promovam benefícios fiscais e financeiros. Veja aqui, por exemplo, no Brasil, que nem chegamos nesse nível ainda, né? Pensando a contraposição entre agronegociantes e movimentos sem terra, o agronegócio cheio de subsídios, né, com outorgas de benefícios para uso exacerbado da água, que vai permitir a produção das commodities, né?
E créditos abundantes, né? Elasticidade dos contratos para efeito de diluir no tempo o valor das dívidas, enquanto que, do ponto de vista dos movimentos sociais, é criminalização. Né? Professor. Então, se o fundamento é esse, o principal pressuposto político é a redução da intensidade democrática. E, para isso, você tem que retirar da capacidade crítica da sociedade, né, os elementos de esclarecimento sobre possibilidade de escolhas, de discernir isso que você chamou de verdade como um direito humano. Não é isso? Por exemplo, hoje eu abro o jornal, né, e é uma coisa globalizada. Né? O assunto é a crise no Oriente Médio, né? A crise palestina. Né? Aí a notícia é a seguinte, olha a notícia. Reféns são liberados de seus cativeiros e prisioneiros são libertados das suas prisões. Me diga uma coisa, o primeiro enunciado se refere a quem? E o segundo se refere a quem? Não é isso? Quando você diz assim, reféns são libertados dos cativeiros, você está dizendo assim, aqueles israelenses que estavam em poder... As vítimas, né? As vítimas do terrorismo, não é isso? Sim. E aqueles que, no processo da negociação, foram libertados das prisões, são os terroristas que foram retidos, né, pela civilização expressa, né, no sionismo e no fascismo instalado na governança do Estado de Israel. Não estou confundindo com o povo, nem estou sendo antissemita. Eu estou dizendo, veja, a verdade, não é isso? A verdade está involucrada em enunciados narrativos que estão presentes em todas as dimensões, e é aquilo que, por exemplo, no embate entre extrema-direita e esquerda, né, porque não há extrema-esquerda no mundo hoje, há extrema-direita, né? A forma pela qual, por exemplo, no caso, inclusive, dos Países Baixos, a Holanda, né, que se redefiniu mais fortemente, culpa o trabalhador pelas desqualificações do que a economia gera quando, por exemplo, há miséria, doença, falta de serviços, né? E culpa o imigrante. Né? São eles os culpados daquilo que nós estamos vivendo como desconforto, e por isso que essas políticas se externalizam numa atitude anti-imigração e revolta contra a luta por direitos, não é isso? Não. Então, como é que essa questão que você colocou se manifesta? Como estratégia funcional para alcançar esse resultado, né? Fazer que o ilustrado, a elite, que é aquela que é empreendedora, que produz socialmente, né? Porque move os meios de produção, né? Com racionalidade, né? Seja legitimada e por isso seja financiada, enquanto que os outros que são irracionais, que são perdulários, que são como que viciados num sistema, né, de uso dos benefícios da caridade, né, sejam responsabilizados pelo que a gente vivencia de desequilíbrio no plano da economia. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso fundamentando, por exemplo, a importância da regularidade dos negócios. Não é isso? Sim. A vida vai depender daqueles que têm qualificação para merecer a vida. Né? Então, se você, no individualismo, não foi capaz de ser empreendedor de você mesmo, a precarização não é um resultado da alienação do direito de ter parte no processo social da produção. A precarização é consequência da sua incompetência, né? Isso, da sua incapacidade
Então, você precisa construir, né, narrativas para isso, você precisa construir meios para afirmar esse pressuposto. E é isso que vai caracterizar o que muitos... Eu peguei um livro por conta do nosso encontro agora, que é esse Extrema-Direita Hoje, de Cass Moody, que é um livro, inclusive, que faz uma análise em pormenor, não em linguagem acadêmica, mas em linguagem de entendimento comum sobre esse processo, e eles falam das 3 ondas de extrema-direita no pós-guerra, entre 1945 e 2000. Então, ele fala do neofascismo, do populismo de direita, da direita radical, e fala da 4ª onda que a gente está vivendo, que é exatamente onde essas estratégias de redução da nossa capacidade de discernir se acentua pelo emprego dessas mediações que são formas de reduzir a nossa inteligência para desvendar aquilo que nos aflige, para que nós nos sintamos culpados nós próprios, aquilo que Paulo Freire dizia, né? Se você não tem consciência da sua realidade, o opressor não quer se emancipar, o oprimido não quer se emancipar, ele quer oprimir quando chegar a sua vez. Não é isso? Então, eu diria assim, né, que também ao longo desse tempo a gente aprendeu, né, com muitas inferências de críticos desse processo, a ler as tensões desses movimentos, né, pendulares que envolvem, né, lutas por emancipação, lutas por regulação, né, e que, por exemplo, grandes autores trabalharam para nos ajudar a imaginar essa realidade mais do que a explicá-la. Por exemplo, Orwell, por exemplo, tanto na literatura quanto no cinema, né? O Ridley Scott, que agora está relendo Napoleão, mas já releu, por exemplo, o fenômeno da humanização das máquinas, não é isso? Então, eu diria assim que essa é a estratégia. E isso claramente foi dito por um dos formuladores desse processo, um aliado desses movimentos articulados de extrema-direita, que favoreceu muitas dessas formas, inclusive eleitorais, né, de, na democracia, reduzir a capacidade da democracia, que é o Steve Bannon, né? Ele orienta que se faça isso e substitui não a verdade, porque a verdade é uma questão que você tem que discutir criticamente, né? Você tem que ver, né, tudo que configura, né, o sentido interpretativo, né, da capacidade de interpretar a nossa ação no mundo, né? Mas o que você elabora como... Isso tem sido chamado de pós-verdade, não é isso? Isso. Mas, no fundo, é um movimento de transformar a mentira em verdade e a verdade em mentira, não é isso? E o direito à informação de qualidade, assista TV Trevo Brasil. Pois é, porque você discute, vai buscar os fundamentos, né? Identifica de forma crítica e autocrítica, né? Sim, e autocrítica. E é uma estratégia de colocar em dúvida as fontes de informação tradicionais. Então, aí facilita, né, que você tenha pastores, líderes políticos como únicas fontes de verdade, que é o que acontece com o Bolsonaro. É muito fácil ele manipular aquelas pessoas que não acreditam mais na ciência. Então, tudo o que se diz, não, isso que ele falou é mentira, eles falam, não, eles estão te enganando. Então, você cria uma horda de pessoas que é incapaz de fazer verificação, né, daquilo que está sendo dito pelo líder. Então, isso é uma estratégia perversa, né, de manipulação. Bom, a próxima pergunta é o seguinte, eu acho que isso faz parte dessa quarta onda, né, da extrema-direita, que a gente está vivendo agora, que já percebo isso há um tempo, que é assim, a gente vive um momento em que
todas as pessoas são instadas a se posicionarem politicamente de um lado ou de outro lado. Existe uma cisânia muito bem marcada, que hoje a gente não conhece uma pessoa, é como se fosse um sobrenome dela, é fulano Bozo, fulano faz o L. E no mundo inteiro isso é assim. Na minha infância, a gente não se preocupava em saber, quando conhecia alguém, se era de direita ou de esquerda. Quando eu comecei a minha adolescência, não era uma preocupação das pessoas saber se o namorado ou o amigo era de direita ou de esquerda. Hoje, isso é uma coisa que está natural na nossa vida, né? Então, eu acho que isso faz parte, né? Então, e esse embate que está, ele invadiu todos os âmbitos da nossa vida, né? Até o âmbito privado, doméstico, tem famílias que foram desfeitas porque uns são de direita, outros são de esquerda, pessoas que não se falam mais exclusivamente por isso. Eu acho que isso ele vem acontecendo desde que os celulares, né, estão na palma da nossa mão, né? As redes sociais, a conexão está na palma da nossa mão. E ele acontece no âmbito mais doméstico ou âmbito planetário, né? Então, local, regional, nacional, continental, global. Existe direita e esquerda. Na verdade, e aí qualquer coisa que acontece na sociedade ou na nossa vida acaba sendo empurrado para essa cisânia entre o que a gente chama de direita e esquerda, mas o professor já explicou muito bem, que não é entre direita e esquerda, é entre extrema-direita e o que hoje a gente chama de direita e esquerda é a extrema-direita contra uma centro-esquerda, que eu diria que é uma esquerda humanista, né? Nós formamos um bloco de bom senso e humanismo que briga contra uma extrema-direita que é muito violenta, né? E essa cisânia, né? Por exemplo, eu citaria um exemplo. Vamos supor, se alguém maltrata um cachorro na rua, e isso vira um fato midiático, como acontece todos os dias, né? Viralizou. Aí, rapidamente, as pessoas são instadas, né, a identificar quem está de qual lado. Então, em geral, um é da direita e o outro é da esquerda. Em geral, o agressor, o violento, se identifica com a extrema-direita. E o defensor dos direitos dos oprimidos, do cachorro agredido, se identifica com a esquerda. E tudo vai ficando assim. Se tem um vídeo de duas crianças discutindo numa escola, é capaz de alguém ir lá e querer saber quem é a criança de direita, quem é a criança de esquerda. Então, isso está muito presente. E aí, essa cisânia, né, ela começa a gerar violências cotidianas na nossa vida, né? Violências por ela própria, né? E ela fornece selos de partidos e ideologias que são pregados nesses contextos violentos, né? Então, e o ápice dessa violência é a pior violência possível, que é a guerra, né? Então, o professor já citou, está acontecendo uma guerra muito sangrenta. Eu acho que é a pior guerra que eu já tive a oportunidade tive a triste oportunidade de presenciar em vida, né? E os dois lados dessa guerra estão, obviamente, sendo associados à direita e à esquerda de uma forma simplista. Então, assim, qualquer pessoa que defende judeus é muitas vezes colocada como de extrema-direita, e qualquer pessoa que defenda a população palestina muitas vezes é chamada de terrorista. E a realidade não é maniqueísta dessa forma, porque você tem lá judeus que não querem acabar com a Palestina, ao mesmo tempo que a maioria dos palestinos, obviamente, não é terrorista, ao mesmo tempo que você tem grupos extremistas dentro da Palestina que são, sim, terroristas e que praticaram atos terroristas. Então, não existe o bem e o mal nesses dois lados dessa forma tão simplista. Existem povos ali que estão sendo conduzidos por governos e grupos violentos, né? Então, eu acho que a ascensão da extrema-direita, ela traz uma carga de violência para a nossa vida cotidiana, né? Inclusive, ela traz essa forma da gente se relacionar, né? Essa cisânia, essa coisa de você estar sempre tendo que se colocar de qual lado de todos os embates que acontecem no mundo,
você tem que dizer de qual lado você está, você tem que identificar qual lado você está, isso traz a violência do mundo para dentro de nós. Isso é adoecedor, né? Isso viola a nossa paz. Então, por exemplo, essa guerra do Oriente Médio, se ela não está aqui de forma física, ela está de forma simbólica em nós, assim, e isso nos adoece também, né? Então, a extrema-direita, esse modo de organização da informação e da sociedade que nós estamos vivendo hoje, ela faz com que toda a violência que acontece no mundo, de alguma forma, passe a nos atingir também, né? E isso, eu acho, no meu entendimento, que colocar todas as pessoas para viverem violências faz parte de um projeto da extrema-direita. Porque, de fato, essa ideologia da extrema-direita de que nós somos naturalmente competidores e de que o nosso sucesso ou o nosso fracasso depende da nossa competência ou da nossa incompetência é violento. É assumir que a nossa natureza é a violência. Então, eu acho que faz parte do projeto da extrema-direita aumentar o nível de violência real e simbólica da nossa vida cotidiana, em todos os planos. E aí eu queria perguntar para o senhor quais seriam as estratégias que nós podemos utilizar sem cair nessa armadilha, né, de nos tornarmos também violentos, para combater essa violência da extrema-direita, né, sem cair, né, sem escorregar nessa caixa de banana. Como que a gente pode reduzir, minimizar e dirimir a violência do mundo atual, que eu acho que está assim, num nível altíssimo? E como os direitos humanos poderiam contribuir nesse sentido, da gente ter uma realidade menos violenta? Olha como essa questão é desafiadora, né? Porque você vê, quando você deu o exemplo da guerra, para mim é até difícil entender que o que está acontecendo no contexto palestino seja propriamente uma guerra. Não é? Porque você imagina que uma guerra é o confronto entre forças equivalentes, que se em si possam ser diferentes do ponto de vista de sua potência, num quadro bélico, tem as alianças que equilibram as forças em confronto. Por isso que, até pouco tempo, o contexto de guerra era chamado, inclusive, estrategicamente, de um contexto dissuasório, porque era uma guerra fria, uma vez que os pontos em oposição equivaliam a um balanço de poder que se até equilibrava no sentido da impossibilidade de que, de fato, uma guerra se deflagrasse. Não é isso que é o balanço de poder entre quê? Entre um mundo chamado ocidental e capitalista e um mundo chamado oriental e socialista. Não é isso? Que aludiam a uma questão essencial, que é o campo em que o que vai definir direita e esquerda são as questões socioeconômicas, não é isso? Como fazer a felicidade humana, né? Como garantir que quem produza usufrua do resultado da riqueza que produz, né? Então, ali no Oriente dá para falar em guerra no sentido de que dois exércitos se confrontam, ou o que está em jogo ali é um epifenômeno de uma tensão estratégica que significa alcançar de novo o domínio socioeconômico de uma área estratégica para o que a gente chama de desenvolvimento das forças de produção no mundo hoje, né? Por exemplo, há quem diga que não é só a Rota da Seda que está em debate ali naquele campo, né? Mas é também ainda o acesso às reservas extrativistas de gás e petróleo, que é a riqueza do subsolo de Gaza. Seja como for, por exemplo, a guerra que está se travando ali
não é a guerra entre dois exércitos, é a guerra entre dois modelos. Por exemplo, o modelo israelense ali é o modelo de usurpação territorial colonial, tanto que se exercita sob a estratégia de implantação de colonos que vão se infiltrando no território antes partilhado por meio dos acordos que foram celebrados ao longo desses 70 anos. Né? Então, vamos falar de guerra num sentido mais relativizado, mas vamos entender, né, que a tensão dramática que existe é entre aquilo que se centra enquanto ação política nas questões socioeconômicas e aquelas outras questões que se fragmentam porque entram no campo disso que você chamou de humanismo, né, para reivindicar uma outra recomposição da abordagem dos direitos humanos, que é o que, na luta por dignidade, o movimento de esquerda, se não realiza revolucionariamente a mudança do modo de produção, quer construir as mentalidades para esse processo democrático de acesso participativo dos sujeitos na vida social. Daí que são questões identitárias, são estratégias de ativação, né, das agendas de segmentos ou grupos minoritários de população, são questões territoriais, né, como, por exemplo, a indígena, quilombola, e que desloca, por exemplo, o contexto do debate onde a gente se hostiliza para o nível do politicamente correto, né? Enquanto a sociedade é erodida na ganância que vai se apropriando do processo social e econômico, né? Que é o que define as posições dos antagonistas nessa realidade dramática. Né? Então, eu diria assim, a direita liberal ela nunca escondeu que a ação dela é de mover a economia para que a resultante do processo livre das forças de produção promovam, né, por meio de políticas sociais, a inserção de todos. Foi o que a direita fez como direita liberal no período da primeira fase desse processo, de 45 para cá. Né? O que ela faz, na maioria das vezes, quando há limitação, é botar a culpa em quem desequilibra isso. Por exemplo, na Europa agora a culpa é colocada na imigração e é colocada no medo de que venham tomar o que é nosso, não é isso? O medo. Há quem diga que, por exemplo, uma das principais características hoje do processo de tensão entre direita e esquerda é o fator emocional, é o medo de perder aquilo que se tem a ilusão de ter adquirido, né, do ponto de vista das sobras da distribuição dos grandes meios. Né? Então, eu acho que a gente precisa ter isso em mente para entender, por exemplo, né, que é isso que está em disputa no mundo hoje, quando você coloca, né, as mobilizações, né, que movem as estratégias políticos partidárias, as estratégias ideológicas, as estratégias de alianças com o que forma o que tem sido chamado, inclusive, de guerra cultural. Aliás, a direita aqui no Brasil, por exemplo, assumiu que o embate político se inscreve no que eles chamam de guerra cultural. Você fala de instrumentos de algoritmização, pois as bancadas da direita desenvolveram algoritmos para balizar qualquer moção, qualquer projeto, qualquer proposta, e sempre que o algoritmo identificar expressões como gênero, por exemplo, ativa um mecanismo de seletividade daquela ação para mobilizar as forças que
repudiam, é claro, estou pensando em sentido moral, ideologia de gênero, né? Mas o algoritmo segura projetos, inclusive, que falem em gêneros alimentícios, porque é o elemento, até descobrir, né, que está se discutindo plantio de batata ou de agrotóxicos, né, o algoritmo para o processo. Né? E é por isso que entram as igrejas também, porque também é uma parte dessa estratégia de ativação pelo medo, por exemplo, que aqui, por exemplo, não se discute a economia, se discute o comunismo, não é isso? Não se discute, por exemplo, a reivindicação social, se discute a violência da ação criminal de segmentos que adotam formas incompatíveis com o modo histórico como nós desenvolvemos a cordialidade, não é isso? E se justifica que isso é uma ação global, porque isso é uma ideologia exógena, vem de fora, vem dos agentes da luta, né, global, né, para poder quebrar a nossa soberania, a nossa autonomia. Na Europa, a extrema-direita oferece segurança para isso, cria, né, a OTAN, é isso? A guerra da OTAN contra a Rússia, não é isso? A Ucrânia nem entra em conta, não está nem no tabuleiro, né? Nem faz parte das negociações para discutir o seu destino. O que está em discussão ali é o campo estratégico das fronteiras econômicas que envolve os países que formam a OTAN e o bloco oriental russo-sino, né? Chinês e russo, né? Então, eu diria assim que esse contexto, né, não pode ser obscurecido quando, por exemplo, no nosso caso, que é dentro ainda de um espaço mais dramático, porque não é um espaço de um sistema que a experiência do desenvolvimento do capitalismo gerou uma capacidade de atuação engajada em conquistas de direitos e de cidadania, por exemplo, no caso da Europa, né? Que já resolveu parte dos problemas, digamos assim, alimentares. Né? Tem que discutir ainda alguns problemas elementares, mas já está mais ou menos estabilizada, né? Mesmo em países do centro mais dinâmico dessa economia, por exemplo, o Reino Unido, a França, a Alemanha, né? Esses benefícios sociais ainda estão colocados, por exemplo. A saúde ainda é um bem importante na Inglaterra. Né? Ainda tem uma saúde pública. Né? As estruturas do Estado ainda garantem benefícios educacionais, de saúde e de transporte nos demais países. Quem fica de fora? Os imigrantes, que são a ameaça que a gente sofre, e por isso eles são configurados como terroristas, e o nosso discurso, inclusive religioso, vai nessa linha. Por exemplo, você não está vendo agora aqui as levas? Quem foram os repatriados que vieram de Israel agora nessa ação legítima do governo de trazer todos os brasileiros? O turismo evangélico, que foi lá ver os... e católico também, né? Mas que falam de uma teologia da prosperidade e não uma teologia da libertação, que foi um instrumento, por exemplo, que McNamara encontrou nos anos 60 para substituir os Mariners pela neopentecostalização da América. É mais barato fazer templos do que bases, é mais barato pôr pastores do que Mariners, e é mais e não parece ser uma invasão, parece ser, mesmo na América Latina, onde a gente tem, né, ondas de esquerda progressista fortes, como um impedimento ainda a uma extravasação da direita, por exemplo, Chile, Colômbia, Peru, Venezuela, Brasil, Bolívia, né?
Mesmo nesses lugares, por exemplo, na Colômbia, onde se tem um discurso bastante autônomo do ponto de vista da soberania e do ponto de vista da defesa da Amazônia e do ponto de vista de vencer a violência do narcotráfico e dos milicianos, né? Se admitiu a presença de bases americanas para conter aquilo que é o dano à Amazônia, né? A Amazônia colombiana, né? Conter incêndios, atender a população e, eventualmente, fazer a guerra às drogas, né? Mesmo entre nós que temos essa perspectiva, há um problema que coloca em contraposição essas duas agendas que têm uma leitura decolonial. No nosso caso, por exemplo, com uma incidência forte na necropolítica, que desumaniza, porque coisifica tudo que não seja ganho econômico no sentido financeiro e de privatização do termo, né? Por isso que eu acho, Gabi, que a alternativa é ver onde se escreveu a agenda em que se associa a condição da humanizar-se com a possibilidade também de se reinvestir de capacidade de inserção no sistema de produção. Né? Por isso, o que está alimentando essa onda, vamos dizer assim, progressista, né? Com muitos contornos de atenuação por conta do processo dramático de um sistema como o nosso, que se fez à custa do racismo, do patriarcalismo, né? E da relutante postura de reconhecimento de direitos dos trabalhadores. Né? Fomos o último, no Brasil, país, e fomos os últimos, no contexto global, a abolir a escravidão. Não é isso? Fomos os últimos a reconhecer direitos dos segmentos excluídos no campo da política, as lutas femininas, por emancipação de gênero, né? As lutas dos trabalhadores para sair da completa exclusão e se tornarem sujeitos de direito. Então, eu acho que, por exemplo, no caso da nossa experiência do Sul, porque a questão da ultradireita é global, é norte e sul, com matizes, né? No sul, um emergir da decolonialidade, né? No norte, uma questão, né, de como lidar com a ameaça daqueles que vêm tomar aquilo que é nosso, os imigrantes, não é isso? Que são responsabilizados pelo processo. E a islamofobia, porque muito da diáspora imigrante é fruto dessas guerras coloniais que estão sendo travadas na própria África. Por isso que o Papa Francisco fala que estamos em plena Terceira Guerra Mundial em pedaços. Sim. E aqui, por exemplo, as nossas questões ligadas a repor o projeto democrático participativo. Eu acho que o único modo de contrapor, né, uma política econômica da exclusão, que é necropolítica, porque ela aceita genocídio, ela aceita extermínio de povos indígenas, de jovens negros, né, de mulheres, né, na cultura do feminicídio e da violência, que não exclui nenhuma mulher, né? A única medida possível de recuperação da mediação realizadora do humano em nós, como luta por direitos, é recuperar o protagonismo do social. Por exemplo, como o MST fez, como os indígenas estão fazendo, como as mulheres aprenderam a fazer, e é a forma como, por exemplo, nessas mobilizações, a linguagem de emergência do social emancipado é a linguagem dos direitos humanos. Sim, isso é muito legal.
instituições, não são os monumentos. Você vê que os precarizados do sistema de plataformização, Galo, né? Na última manifestação, o que ele fez? Tocou fogo na estátua de Borba Gato, não é isso? O escravista, né? Então, não são as declarações, não são os monumentos, não são as ideias, são as agendas inscritas no projeto de sociedade, direitos humanos como projeto de sociedade. De sociedade. E faz a democracia não uma forma de governo, mas uma forma de sociedade, que é uma forma que se legitima porque humaniza. O que humaniza, gente? É tudo que não expolia e tudo que não oprime, não é isso? Então, a gente faz a leitura do mundo por este ângulo, que é a forma da teoria crítica dos direitos humanos. Né? O direito achado na rua opera com essa concepção. E a filosofia da libertação opera com essa confusão. Por exemplo, no dia 7 de setembro não tem a parada da independência, mas tem também o grito do excluído, não tem? Tem. Quem foi que aplicou a tese dos direitos originários contra o marco temporal dos terraplanistas, do agronegócio, que são os negacionistas, não é isso? Então, os direitos humanos implica confrontar o negacionismo, porque recupera, né, a dimensão do conhecimento como capacidade de ler a realidade e discernir sobre o que é emancipação, né? E eles operam no sentido de esclarecer na nossa consciência que projetos de sociedade emancipam, humanizam, né? Integram a nossa capacidade de nos tornarmos sujeitos da nossa própria história. Né? Você, Carla, é do Piauí, não foi aí, na Batalha do Genipapo, que a brasileiridade se estabeleceu? Não é isso? Foi, totalmente, professor. A nossa verdadeira história de independência. Não foi no Grito do Ipiranga, né? Foi no Rio Poti. Foi exatamente na Batalha do Genipapo. Quem é que fala na Batalha do Genipapo? Né? Quem que fala? Né? Então, a gente tem que recuperar essa agenda emancipatória das lutas sociais para politizá-las, rejeitando as estratégias redutoras de criminalização. Não foi isso que a gente teve no embate na CPI do MST? Não é isso que, nesse momento, está incidindo na definição política das agendas, por exemplo, essa tensão entre Supremo e Legislativo não é luta por poder, porque eles se entendem, eles se organizam. Né? É porque está em jogo, agora que os peixes pequenos foram indiciados pelo 8 de janeiro, alguém vai perguntar, cadê os financiadores? Cadê os deputados que incentivaram? Cadê os empresários? Né? Aí começa a inibir o Supremo Tribunal para que ele não avance na linha de resgatar, pela mediação da dignidade que se inscreve na experiência democrática de afirmar direitos e, portanto, de emancipar direitos humanos em sentido amplo, né? A tensão que vai, entre nós, né, qualificar o que a gente chama de direita e de esquerda. De direita e de progresso democrático. Né? Então, eu acho assim, que é um tema atual, a gente tem. Eu acho que, no caso do Brasil, por exemplo, a gente tem que incorporar as agendas das lutas participativas e democráticas dos movimentos sociais. É na rua que as coisas se conquistam. Né? Não é nos palácios. Não são nos palácios de mármore. Ali são as elites que vão discutir qual delas, a esquerda ou a direita, vai ocupar o Supremo Tribunal Federal, não é isso? Ou a Procuradoria-Geral da República, ou a Defensoria. Há pouco você, Carla, que é defensora, mas por que a Defensoria se soltou enquanto a institucionalidade que é capaz de fazer essa leitura? Quando ela se abriu à ouvidoria externa, constituída pelos movimentos sociais. Obrigada, professor! Eu digo tanto isso, mas você falando, aí a força é outra. Mas é um dado de realidade. É verdade, professor. É um dado de realidade.
é andar ao lado dos movimentos sociais, e a ouvidoria foi fundamental para essa revolução dentro da nossa instituição. Sim. Senão, ficamos nós, a elite branca, masculina predominantemente, não é? Porque o concurso não supera o gap das questões colonizadoras, é preciso colonizar os currículos, a formação, não é isso? E sem diálogo com os movimentos sociais, o debate é de quem vai ser ministro disso, ministro daquilo, e serão sempre representantes das mesmas classes. Das mesmas classes. E a frustração continua. Claro. Professor, foi uma aula, né, que nós tivemos aqui. Como sempre. Sempre, assim, foi incrível. Eu, assim, vou dormir com o coração, com a alma lavada, porque ouvir você e entender, né, que nós não estamos perdidos, né? Há esperança, há professores José Geraldo nos guiando e formando tantos e tantas mentes brilhantes por aí, muitos alunos seus que hoje replicam, né, a sua sabedoria. Então, muito obrigada por ter vindo aqui mais uma vez. Obrigado a você, Carla. Viu? Queria agradecer, foi muito bom mais uma vez te ouvir. A gente sai com a cabeça cheia aqui de reflexões, e a gente vai matutando, vamos pensando sobre esses temas, porque eles acabam que, de alguma forma, rebatem no nosso dia a dia, no trabalho, nas coisas que a gente faz, escreve, né? Então, assim, é muito necessário pensar, filosofar, estudar, porque senão a gente fica perdido demais, gente. Então, assim... E, Gabi, você viu que agora, voltando ao incidente colonial da guerra do Oriente, né? Se deixar a conta dos estados e das hierarquias tradicionais, o jogo econômico continua de financiar, de gastos militares, né? De distribuição de armamento, né? De posição para lugares estratégicos no domínio das matérias-primas ou das rotas, né? Mas, mesmo considerando a desproporção de meios, a trégua que a gente está vivendo agora, quem conseguiu? Contra os governos, mesmo em Israel, contra aqueles que, nas suas alianças de bloco, né? O povo foi para a rua e encheu as ruas de Londres, de Paris, de Istambul, de Brasil, do Rio de Janeiro, de São Paulo, em toda parte. E até mobilizou inteligência e emoção judia no mundo e em Israel para, por exemplo, mostrar, né, a perda de rumo, a deriva que o direito internacional sofre e a humanidade, né? E com todo o poder, por exemplo, Israel não conseguiu entrar em Gaza ainda, né? Com todo o poder, não conseguiu entrar em Gaza, né? Mas a consciência de que não há como abrir mão do humano que nos constitui, não é? E foram os Médicos Sem Fronteiras, foram os apoiadores de humanitários, né, que revelaram essa necessidade de uma recuperação incondicional do humano que se perde ali num conflito, né, em que somente move a ganância como a agenda da extrema-direita, né? E também, eventualmente, da extrema-esquerda que se envolva como alternativa nesse conflito, né? Exatamente. Porque o direito de defesa não é o direito de atacar pessoas, né? Não é. O direito de defesa numa sociedade civilizada, ele é arbitrado, ele é mediado. Para isso se construiu, né?
E a gente não teve tempo de falar, mas pensando no nosso encontro, eu fui recuperar aquelas 14 condições que Humberto Eco sugere para caracterizar o que ele chama de fascismo eterno, não é isso? Uhum. E que é uma das dimensões da ação da extrema-direita é a sua característica fascistizante. Fascistizante. Né? Que... A ideia de que existe um outro a ser combatido. Exato. A ideia de que existe um outro a ser combatido está sempre na base da extrema-direita. Sempre o medo de alguém. Né? Assim, é sempre a ideia de que existe um outro que ou te ameaça ou um outro sobre quem você tem que prosperar. Ou que lhe trai, não é isso? Um outro Exatamente. Que lhe trai. Um outro qualificado, né? Ou alguém que produz um enredo, né? Que destoa daquele que você elaborou como a verdade, né? Ou aquele que, por exemplo, pedindo mediações pacíficas, né? Está confraternizando com o inimigo, né? Ou aquele que, sendo fraco, é um obstáculo ao bem de todos, né? Porque ele, na sua fraqueza, né? Reduz a potência do social. Então, é o outro a ser desqualificado, combatido e, em última instância, exterminado. Né? O fascismo, ele, no apogeu, ele quer o extermínio do outro. Né? Sim, então, acho que essa é a base da ideologia da extrema-direita, e é por isso que ela é violenta. Ela nunca pode prescindir da violência. O mundo pacífico não interessa à extrema-direita. Porque para o Humberto Eco, é na violência que se forma o mito, o herói, né? A seletividade, né, da confiança daquele que é capaz de agir, né? E, sobretudo, se dizia Humberto Eco, o culto da ação pela ação. O que está em causa não é o resultado, é a ação pela ação. Né? É a ação pela ação. Mas, em suma, ainda vamos ter que sofrer muito no sentido de que haverá um preço altíssimo da desumanização nesse processo, né? E, por exemplo, no caso ali, né, de 10 mil mortos, quase 5 mil são crianças, não é isso? Sim. É indizível. O horror que isso significa. É um horror, né? Então, a restauração da humanidade, no sentido de que essa é a condição civilizatória, nós não podemos impor condições a isso, né? É isso. Muito bem. Vamos lá, temos que terminar o programa. Carlinha. Vamos lá. A poesia, na verdade, eu trouxe foram postagens de uma poetisa, né, palestina, Eba Abu Nada. É a que faleceu lá? A lista do Eco. É a que morreu lá no bombardeio? Exatamente. E ela escreveu frases muito tocantes, ela colocou quase como um apelo, né? Há mundo insano, que avilta a vítima e exalta seu algoz. Que haja uma dimensão, um canto nesse vasto universo, onde a alegria, o riso e a dignidade dessas milhares de crianças e jovens possam existir, se espalhar e seguir iluminando. Eba Abu Nada. Infelizmente, ela morreu, né, num bombardeio. Exato. E por isso, seja lá o que se diga, como agiu certo o governo brasileiro de não hesitar diante do custo da operação, na urgência que ela impunha, de tornar prioritário repatriar em nome do humano, algo que, por exemplo, antes, em nome dos negócios, a gente viu no nosso país, né, uma prevalência da mercadoria sobre a vida, não é isso? Dos negócios sobre a existência. Né? E o que nos salvou?
O que nos salvou é que a gente tinha um sistema único de saúde que, construído por participação popular, não permitiu, né, que o despotismo necropolítico implantasse a sua estratégia de prevalência dos interesses econômicos sobre os interesses da dignidade do humano, né? Foi uma realização que nos salvou, foi isso, né? A realização institucional dos direitos humanos. Né? Exatamente, né? Mas é uma realização institucional de um direito humano. Né? Então, isso salva. Direitos humanos não é uma civilização, não é isso? Exatamente. É isso aí. Então, sigamos na nossa luta, né? Que é eterna, nunca vai acabar. O mundo vai se transformar e aquela história, né? Sempre haverá uma semente de fascismo pronta para germinar quando as condições lhe forem favoráveis. Então, a gente tem que estar sempre alerta, a gente tem que estar sempre disposto a defender esses direitos humanos, e eu acho que o futuro é exatamente essa construção de direitos humanos e de entendimento da humanidade, do humanismo, né? E valorização disso, do humano, por sobre tudo mais, né? Por sobre toda a violência. Já que falaram da poetisa palestina, né? E você falou em semente, que esse programa é uma espécie de semeadura de tâmaras. Quem planta tâmaras não colhe tâmaras, não é isso? É verdade. É verdade. É verdade. Verdade. Mesmo assim planta, né? Mesmo assim planta, né? Mesmo assim planta. Mesmo assim planta. Claro. É isso. Gente, vamos ter que terminar. A gente passou bastante tempo, mas hoje, enfim, a causa foi excelente, maravilhoso. Muito obrigada, professor. Mais uma vez. Espero que o excedente de tempo tenha tido sua correspondência em cliques de sininhos. Não, mas olha, vai ter correspondência em coisas muito mais profundas do que isso, eu tenho certeza. É isso, gente. Muito obrigada a todos vocês que acompanham a gente e um obrigado especialíssimo ao professor Zé Geraldo, ao Chico e ao Fernando também. Então, vamos terminar. Beijos a todo mundo, gente. Boa noite. Boa noite. Paz e bem. Para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Tchau.